E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, você, sua família, seus amigos. Espero que todos vocês estejam bem. Esse vídeo é um pouco fora da curva, porque ele tem a ver mais com o estudo e, na verdade, é uma produção que envolve a publicação de uma matéria da revista Spectrum do ano de 1987, se eu não estiver enganado. E o contexto dessa matéria, que vai ser agora, você vai assistir agora em português, é basicamente um contexto onde 4 historiadores adventistas do sétimo dia, 4 historiadores que fazem parte literalmente da história moderna da Igreja Adventista, pelo menos aí nos últimos 40, 50 anos, estão literalmente apresentando e comentando, reagindo ao caso de Atkinson, o caso daquela noite fanática envolvendo Ellen White, Tiago White, Israel Damon, etc. Se você não viu esse episódio, se você é novo aqui no canal, não faz ideia do que eu estou falando, corre aqui nesse vídeo, vou deixar esse vídeo em algum lugar aqui na direita ou na esquerda, e você vai conseguir assistir, está no card e está na descrição também. Na verdade, se eu não me engano, são 2 vídeos que compreendem todo o caso do que aconteceu em Exeter e depois em Atkinson. Então são 2 vídeos que contam uma história longa envolvendo o conceito fanático dos adventistas, ou primeiros adventistas do sétimo dia, ou os conhecidos como adventistas da porta fechada, os fanáticos que rodopiavam no chão, rastejavam, imitavam crianças, bebês, beijavam os pés uns dos outros, tinha o tal do beijo santo, entravam em quartos escuros, havia promiscuidade sexual, havia todo tipo de fanatismo envolvendo visões, revelações, rebatismos múltiplos, enfim, uma bagunça. O nascedouro do Adventista do sétimo dia é uma bagunça, foi uma bagunça desde a sua decepção em 1844. Muito bem, se você não assistiu, não sabe o contexto, vai assistir primeiro os 2 episódios, depois você volta nesse aqui, porque nesse contexto o que eu estou apresentando é literalmente o que os adventistas, na década de 80, falaram a respeito dessa descoberta, que é a descoberta do caso de Atkinson. Aliás, se você for assistir os 2 episódios, se não assistiu ainda, não assista com crianças perto de você, tá? Tenha certeza que você, no lugar onde você está assistindo, tem apenas adultos, tá? Vale a pena salientar essa questão. Então, Ellen White estava envolvida nessa bagunça, nesse fanatismo, enfim, toda essa situação deplorável, né? Onde nasceu a profetisa adventista. E quando se descobriu isso, na década de 80, os historiadores adventistas falaram: como é que isso passou desapercebido, né? Como é que isso passou pela gente e nós não percebemos isso? Ao longo de tantos e tantos anos, como é que nós não percebemos? Então, 4 historiadores adventistas, de universidades adventistas, fizeram um estudo e abriram uma roda de reação para discutir esse caso. Geralmente, quando tem hoje aqui no YouTube, você tem os reacts, né? Tem o caso do react. Eu vou reagir ao vídeo tal, ao vídeo B. No passado, eles se reuniam em salas, vinha um jornalista, colocava um gravador, ou vinha uma pessoa, né, para fazer a transcrição da conversa e transcrevia a conversa dos convidados, dos entrevistados. Esse vídeo aqui é exatamente ipsis literis como foi a conversa desses 4 historiadores adventistas reagindo ao caso de Atkinson, tá? O nome deles, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, vai aparecer na tela, as fotos, é óbvio, durante todo o vídeo, mas eu vou deixar aqui para vocês. O primeiro é o Frederick Royt. O Frederick Royt é professor, ou foi professor, ele é falecido, de História e Ciência Política na Universidade de Loma Linda. Olha só, Universidade Adventista. Descobriu o relato do julgamento de Israel Damon 4 anos antes, e aqui no caso nós estamos falando do ano de 1987, está preparando um estudo intitulado Growing Up Down East sobre os adventistas como eram vistos por seus contemporâneos. O segundo personagem dessa reação é o historiador Rennie Scofflin. O Rennie Scofflin, ele era professor, assistente da Universidade de Loma Linda à época, editor da seção e resenhas dos livros da revista Spectrum, uma revista que é adventista,
editou as transcrições da conversa entre os historiadores, então foi ele o responsável por colocar o que você vai assistir agora, e doutor em teoria e prática de cura da ciência cristã na América Progressista. O terceiro é o Jonathan Butler, pesquisador da Universidade de Califórnia em Riverside, doutor pela Universidade de Chicago, publicou extensivamente sobre a história adventista e está escrevendo, ou estava à época, escrevendo uma monografia sobre Ellen White e a América Vitoriana. Aliás, existem livros excelentes, históricos, sobre a Igreja Adventista, do autor Jonathan Butler. Vale a pena conferir também. Todos são adventistas, é óbvio, vão defender a organização de uma forma ou de outra, mas eu vou fazer um comentário no final. Apresentando o último participante, que é o Ronald Graybill. O Ronald Graybill, ele é professor, ou era na época, associado de História na Universidade de Loma Linda, doutor pela Universidade Johns Hopkins, trabalhou por 13 anos no Centro White em Washington, D.C. Centro White, que é o White State, para quem não conhece, é o centro, é o oráculo de Ellen White para os adventistas e para os pastores, principalmente, estudiosos do adventismo. Então ele trabalhou lá por 13 anos, ele conhecia o cofre e todas as situações. Autor de vários artigos e livros sobre a história da Igreja Adventista, e à época estava escrevendo um ensaio sobre a tutela geral de fanáticos, legal de fanáticos adventistas que não trabalhavam nos anos de 1840 a 1850. Lembrando que no século XIX, nesse período, 1840 a 1850, na região de New England, ou na região, vamos dizer assim, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Nova York, etc., essa região existiam leis que proibiam o cara de ser vagabundo. Então, basicamente, era uma lei que proibia o camarada de parar de trabalhar de forma livre, porque existia uma situação muito importante na questão agrícola que fazia com que houvesse uma produção de alimento para toda aquela região, e ficar sem trabalhar simplesmente porque você queria, em certos estados era considerado crime. Então, esses historiadores, eles se reuniram para reagir e discutir o caso do julgamento de Israel Damon, onde envolvia também Ellen White e Tiago White, e as perspectivas, opiniões e análises desses homens possuem uma relevância histórica importante para compreendermos a seriedade do que representa o movimento fanático adventista, do qual Ellen White e Tiago White faziam parte. Então, esse é o contexto, esse é o resumo da obra que você vai assistir agora. São historiadores adventistas, que vão, de uma forma ou de outra, reagir à situação, vão colocar a opinião deles, vão também tentar, de uma forma ou de outra, amortizar toda essa situação, tentar colocar panos quentes. Muitas vezes eles vão reagir, e eu creio que de forma bastante sincera, mas o que me chama a atenção é que nos anos 80, na década de 80, onde a Igreja Adventista estava passando por um problema seríssimo, muitas mentiras vindo à tona, muitas coisas escondidas, os próprios plágios de Ellen White, White Lie, por exemplo, mentira branca, tantas, Walter Ray, Walter Martin, por exemplo, vários outros, Desmond Ford sobre o juízo investigativo. Década de 80 para o Adventismo foi uma década onde a igreja teve uma oportunidade de vir e ser transparente com seus membros, mas infelizmente eles abdicaram dessa oportunidade. E aqui está mais um caso clássico de análise desses historiadores. Bom, basicamente isso. Desculpa a introdução longa. Vai ser um vídeo extremamente longo. É uma análise literal do que eles disseram, mas eu creio que vale a pena. E vale a pena também porque muitos pastores hoje em dia, como eles querem manter o membro adventista dentro da bolha, eles inventam todo tipo de mentiras, todo tipo de histórias. Eles criam vídeos com vários tipos de defesas inexistentes dentro da academia adventista. Como membro adventista, principalmente no Brasil, o membro adventista tem pouco acesso, principalmente o membro adventista que não sabe inglês, não fala inglês, não lê inglês, ele tem muita dificuldade, ele se torna dependente desses pastores. Então os pastores enganam de forma direta, de forma clara, eles enganam na frente da câmera. E nada melhor do que nos Estados Unidos existe sim um nível um pouco maior de transparência com relação ao adventismo, sobre doutrina, sobre a história, sobre posicionamento de Ellen White, principalmente nas regiões das universidades de Loma Linda, Walla Walla,
La Sierra, Pacific Union, todos esses centros de estudo, eles tendem a ser mais transparentes com o membro. O membro adventista hoje, no século XXI, tem a oportunidade de lidar nos Estados Unidos com uma igreja, ou pelo menos um lado dela, que é bastante transparente. Eles jogam o que é na frente. Se ela errou, ela errou. Se ela fez uma profecia que não se cumpriu, eles apresentam. Se houve qualquer tipo de falha administrativa na história da igreja ou até hoje, eles apresentam e expõem isso de forma clara para os seus membros. Então, existe um nível de transparência um pouco melhor nos Estados Unidos do que nas outras partes do mundo, e principalmente no Brasil, onde existe zero nível de transparência e 100% de manipulação das mentes e dos corações dos sinceros. Então, eu creio honestamente que todo esse contexto do adventismo no Brasil, que está ruindo de uma forma ou de outra, essa bolha que eles tentaram criar desde os anos 90, está com rachaduras de todos os lados. Graças à tecnologia, muitas pessoas têm agora acesso ao que de fato é o adventismo. Vai agora, a partir deles, vai depender desses pastores da nova liderança no Brasil, de tomar a iniciativa, de tomar vergonha na cara e falar a verdade. E essa é uma conversa franca entre historiadores adventistas que analisaram um caso de Ellen White, um vexame completo, e as raízes do nascedouro desse movimento, dessa religião pseudo-cristã chamada Adventismo do Sétimo Dia. Então, fica aí para vocês, um abraço e até a próxima. Como você encontrou esta transcrição do julgamento de Damon, Fred? Eu estava examinando todos os jornais do Maine no período de 1827-1846 para ver se conseguia encontrar referências à vida inicial de Ellen White na imprensa secular. Eu não tinha um propósito específico ao olhar o Piscataquis Farmer. Na verdade, não encontrei referências a ela pelo nome até ler este documento, e fiquei chocado com o que encontrei. Quando você encontrou este documento, e por que não ouvimos falar dele antes? Eu tenho o documento há cerca de 4 anos. Bem, acho que há várias razões pelas quais não o compartilhei. Acho que não sabia como lidar com ele, para começar. Na verdade, quando o vi pela primeira vez no leitor de microfilme, não consegui lê-lo. Primeiro, ele se referia a uma mulher no chão com um travesseiro sob a cabeça que afirmava ter tido uma visão. Algo me disse: "Você não quer ler mais." Eu simplesmente sabia que esta seria minha primeira notícia de Ellen Harmon em um jornal. E então continuei lendo e dizia que ela era de Portland, Maine, mas não dava seu nome. Você sabe como vai aumentando. É muito dramático. E então, de repente, alguém deixa escapar que seu nome é Ellen Harmon. Então desliguei o leitor de microfilme e liguei para minha esposa. E eu disse: "Tenho algo aqui que acho que talvez você deva me dizer para não ler." E ela achou isso bobagem. Então voltei e tentei ler novamente. Não cheguei ao nome Ellen Harmon até, acho, a terceira tentativa. E então li e disse: "Bem, deixe para lá." Você sabe aquela sensação peculiar que você tem, como se fosse ler sobre seu pai na cadeia ou algo assim? Você conhece essa sensação? Mas lá estava. Mas hoje, tendo estudado mais o contexto da época, você não tem o mesmo tipo de reação, tem? Não. Quando você me disse que não ficou chocado de forma alguma quando leu, pensei que eu tinha sido bastante imaturo. A história apareceu em outros lugares? Que tipo de circulação ela teve na época? Sim, apareceu em outros jornais na época. Eu a tenho de 1 ou 2 jornais de Boston, de um jornal de Portland, de alguns outros jornais do Maine e do estado de Nova York também. É essencialmente o mesmo relato todas as vezes. Eu poderia notar aqui também que em um aviso no The Midnight Cry, que era um jornal publicado por Joshua Himes, havia um aviso alertando as pessoas sobre Israel Damon, cujo julgamento foi publicado em todos os jornais. Então era amplamente conhecido e teria informado a percepção
que muitos dos primeiros adventistas e grande parte do público teriam tido de Ellen Harmon naquela época. Em vez das coisas que lemos em Life Sketches, este julgamento em particular formou a imagem pública do que os adventistas no Maine estavam fazendo. Eles eram vistos como fanáticos, e Ellen Harmon era considerada uma deles. Não tenho tanta certeza disso. Alguém pode ter contado a outros a história do ancião Damon, mas Ellen Harmon é uma participante bastante pequena neste julgamento, no final das contas. São as implicações de impropriedade sexual que teriam sido mais escandalosas nesta história, e talvez as visões e o comportamento de Ellen Harmon não tenham chamado tanta atenção. Você pode estar certo, mas lembre-se também que isso foi publicado em março de 1845, e no final de abril de 1845, os líderes do movimento Millerita, Himes e os outros convocaram a conferência em Albany, na qual condenaram a guarda do sábado, o lava-pés e os visionários. Então, se eles não estavam cientes de Ellen Harmon em particular, estavam cientes de pessoas no Maine que estavam tendo visões, e estavam desconfortáveis com isso, e não queriam ser associados a isso. Agora, Fred, você encontrou evidências de outros visionários no Maine, além de Harmon e Dorinda Baker, não é? Sim, há 4 mulheres que conheço pelo nome, além de William Foy. Então, há 5 mencionados nos jornais que posso nomear de imediato: Emily Clemons, Dorinda Baker, Phoebe Knapp, Ellen Harmon e William Foy. Eu encontrei mais uma também, Mary Hamlin. Deixe-me acrescentar mais um ponto sobre a circulação desta história. O jornal mais significativo no Maine nesta época era o Eastern Argus, de Portland, Maine. Ele relatou o julgamento dentro de uma semana. Embora não tenha relatado todo o julgamento, mencionou Ellen Harmon, de Portland, e afirmou que uma parte da evidência omitimos por ser grosseira demais para a publicação. Sabemos que os jornais são notórios pela forma como alteram os eventos. Como podemos ter confiança de que o que temos aqui é uma representação bastante precisa do que aconteceu no julgamento? Você rastreou uma transcrição oficial do julgamento? Transcrições do julgamento, se é que existiram, não existem mais. O único documento legal sobrevivente do julgamento é um registro legal do julgamento e da sentença. Quais eram as acusações? Damon havia sido acusado de ser um vagabundo e pessoa ociosa, andando pela cidade de Atkinson, de lugar em lugar, mendigando. De ser um brigão ou arruaceiro comum, negligenciando sua vocação ou emprego, desperdiçando seus ganhos e falhando em prover o sustento de si mesmo ou sua família, e contra a paz do estado do Maine, e indo contra as leis e estatutos que existiam na época. Era um tipo de perturbação da paz? Não usa o termo perturbação da paz. Isso é o que Ellen White usou mais tarde ao comentar sobre o julgamento. Mas esse provavelmente seria o termo contemporâneo. Quem eram essas pessoas? O juiz? Os advogados? Os juízes e advogados do Estado eram juízes de paz, que teriam sido juristas amadores. O único advogado profissional que pude encontrar é o que defendeu Damon, James S. Holmes. Ele era um advogado profissional que anunciava no jornal. E o homem que prendeu Damon? Ele era um delegado adjunto. Que tipo de pessoas foram chamadas como testemunhas? Eram cidadãos locais, todos homens adultos. Encontrei 23 das 36 testemunhas no censo de 1840 e cerca de uma dúzia delas nos jornais deste período. Um era fabricante e os outros eram todos agricultores. Mas isso não era incomum. Ok, então qual foi a decisão do tribunal? Culpado. Sentenciado a 10 dias de prisão em Bangor, aparentemente o lugar mais próximo que tinha uma prisão. Mas ele nunca foi para lá. Ele apelou e ficou pendente de recurso até a próxima sessão do Tribunal Distrital, que teria sido em maio. Mas antes que o tribunal se reunisse, o caso foi anulado. Holmes tinha assumido este caso não porque era um millerita ou simpatizante dos milleritas, mas porque achava que era uma clara invasão da liberdade religiosa.
Ele era respeitado como um homem de fortes princípios e assumiu o caso apenas por esse motivo. Então, nesse ponto, pelo menos, o relato de Ellen White sobre o julgamento em Spiritual Gifts, volume 2, é bastante preciso. Ela simplesmente diz: o custo do tribunal foi, eu acho, lançado sobre ele e ele foi liberado. Ele nunca foi encarcerado como resultado dessa condenação. Sim, ele foi libertado. Ele nunca cumpriu a pena preso por nenhum tempo. Tudo isso é absolutamente interessante, mas para nós, os personagens-chave não são Damon, ou as testemunhas, ou o advogado, mas os fundadores adventistas do sétimo dia, Tiago e Ellen White, que aparecem nesta transcrição. Mas não estavam sendo julgados, não estavam lá e não foram chamados ao banco das testemunhas. Acho que isso precisa ficar claro. Damon parece estar lá porque era o líder. Ele era o ancião que estava supervisionando as reuniões, então era considerado responsável. Acho importante notar que Ellen Harmon e Tiago White não estavam sendo julgados. Não havia razão para as testemunhas os atacarem. Eles simplesmente falavam sobre eles incidentalmente. Então acho que o testemunho deles sobre Tiago e Ellen tem que ser levado mais a sério por causa disso. Parece-me, quando você lê, que as testemunhas eram bastante neutras e justas com Ellen e Tiago. Eles não usaram palavras coloridas ou adjetivos carregados, apenas descreveram. A transcrição também tinha credibilidade para mim. Havia histórias conflitantes, mas o fato de haver diferenças de opinião sobre detalhes e elas serem de certa forma resolvidas dá credibilidade a isso. Eu achei que havia uma espécie de consenso sobre o que estava acontecendo lá. Parece-me que as testemunhas de defesa corroboram praticamente tudo o que as testemunhas de acusação alegam, com exceção da acusação de que Ellen Harmon foi referida como a imitação de Cristo. Isso mesmo, essa expressão enigmática é a única exceção. Então, aceitamos o testemunho do ancião Damon no julgamento como essencialmente preciso. E assim, temos que assumir que havia beijos acontecendo, que tinha gente engatinhando, que havia gritaria. No entanto, parece que as testemunhas de acusação tendiam a alegar mais contato físico entre homens e mulheres, como se sentar entre as pernas das pessoas ou no colo das pessoas, e a alegação sobre ir para o quarto dos fundos. A defesa não aceitou isso. Acho que todas as testemunhas concordaram que havia toques acontecendo e que as pessoas sentavam uma ao lado da outra. A diferença está no que isso significava. Para as testemunhas de defesa, o toque era incidental ao fato de que estava lotado e que havia muita coisa acontecendo. Para as testemunhas de acusação, era mais do que isso, tinha conotações sexuais. Acho que as testemunhas de acusação viam as próprias visões como uma espécie de fanatismo. Pois é, eu também acho. Mas havia uma base teológica para o engatinhar e o beijo. Eles mesmos apontaram que a Bíblia diz: cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Aparentemente, eles cumprimentavam as irmãs também com o beijo santo. O engatinhar, acredite ou não, tinha uma base bíblica. Se você vai para o céu, você tem que se humilhar como uma criancinha. E esse era o texto que eles usavam. Crianças engatinham, e assim alguns usavam isso para mostrar que estavam prontos para a vinda de Jesus, e outros, que acreditavam que Cristo já tinha vindo espiritualmente, para mostrar que já estavam no céu. Você tem pessoas que estavam tão obcecadas com um tipo de literalismo bíblico que chegaram a extremos absurdos. Não sei. Eu não estou convencido de que eu basearia esse tipo de comportamento no literalismo bíblico ou numa restauração de temas bíblicos. Há, é claro, 19 séculos de literalistas bíblicos, e esses tipos de episódios aparecem periodicamente, mas não é o biblicismo que cria os latidos, os desmaios e outros tipos de êxtases que aconteceram nessa época nos Estados Unidos. Concordo com você, John. Mas temos que lembrar que eles defendiam isso em termos bíblicos. Acho que eles foram dominados por um tipo de êxtase. O espírito estava neles.
Eles não precisavam de textos de prova. Eles estavam experimentando. Aquela era a Bíblia deles. Não que eles não fossem crentes na Bíblia. Eles também queriam estar ligados às línguas de fogo do passado. Mas queremos dizer que a diferença entre os exercícios deles e os exercícios dos Shakers ou dos metodistas de Kentucky é que essas pessoas eram mais literalmente bíblicas sobre o que faziam. Eu os vejo mais como parte do mesmo tipo de entusiasmo radical. Eu quero insistir que o biblicismo deles é parte do quadro. Acho que a Bíblia e a familiaridade deles com a Bíblia formavam uma parte importante da expectativa deles sobre como as pessoas deveriam se comportar sob a influência do Espírito. E isso é particularmente relevante para as visões de Ellen White. Pessoas imersas nas profecias de Daniel, tendo lido que o fôlego de Daniel o deixou, ressoam com as experiências semelhantes de Ellen White. Não estou discordando de você. Estou apenas complementando. Acho que o casamento espiritual seria uma ilustração aqui. Adventistas tomando outras mulheres porque já tinham entrado no reino seria sob a etiqueta social comum, promíscuo. Há um literalismo bíblico nisso, mas pressupõe que o fim já aconteceu e eles estão no novo mundo agora. Você sabe como o literalismo bíblico opera. Os Shakers, os Mormons e os perfeccionistas de Oneida, todos os três justificaram suas visões muito diferentes de sexualidade e casamento com o mesmo texto. Não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Um disse celibato, outro disse poligamia, e o terceiro disse casamento complexo. O literalismo bíblico está lá, mas há um sentido em que o entusiasmo mata a letra da palavra e a substitui pelo espírito, não é? Bem, certamente no julgamento de Israel Demon parece ter sido assim. E pode ser a chave para a saída de emergência de Ellen White desse grupo, que começou a se afastar disso. Talvez você não queira lidar com o termo fanatismo, mas parece que precisamos de uma definição. Ellen White afirma que não era fanática, que estava lutando contra o fanatismo. O que ela queria dizer com isso? Fanatismo é um tipo de comportamento bizarro e extremo. Poderíamos tentar posicionar Ellen White em termos de qualquer um ou todos os comportamentos que qualquer uma dessas pessoas poderia ter considerado fanático? Claro, você pode listá-los. Transes, gritos, rebatismo, engatinhar, rolar no chão, beijo nos pés, beijo espiritual, o beijo santo, condenação, cura, lava-pés, porta fechada e deliberadamente não trabalhar. Acho que você pode identificar Ellen White com gritos, rebatismo, beijo, o beijo santo, transes, porta fechada e lava-pés. Não lava-pés misto, entretanto. Mulheres lavando os pés dos homens, não homens lavando os pés das mulheres. É uma coisa muito curiosa. Em seus livros publicados, ela fala sobre haver precedente bíblico para mulheres lavando os pés dos homens. Você pode ver que ela está traçando uma linha estrita. Ela está indo o mais longe que pode. E, é claro, não beijar os pés. E quanto a chamar os visitantes de nomes ruins, não temos Ellen White envolvida nisso. Temos ela endossando a porta fechada, embora o que quer que isso possa significar. Ela disse a indivíduos que teve uma visão onde disseram a ela para apresentar a eles que eles iriam para o inferno. Essa é uma questão que eu tenho. Ellen White, em sua autobiografia, fala sobre uma conversa de infância com sua mãe, não sei quando, na qual ela expressou seu medo do inferno e sua mãe expressou suas dúvidas sobre se um Deus bom permitiria que as pessoas queimassem eternamente. E ela ficou chocada, mas aliviada que sua mãe tivesse essas questões sobre o inferno. Então, o que Ellen White estava dizendo lá em Atkinson? Que eles iriam para o inferno, ou eram essas pessoas que acreditavam no inferno interpretando sua forte declaração de que você seria perdido? Certamente não se pode responder isso a partir da transcrição, pode? Não há realmente uma discrepância. Acredita que exista em seu pensamento? Ela poderia usar o termo ir para o inferno sem significar fogo que queima eternamente? Não poderia? Ela poderia. E ela também poderia dizer que essas pessoas seriam perdidas de uma forma ou de outra.
E elas poderiam acrescentar o ir para o inferno. Simplesmente não podemos saber. E não sabemos o que está acontecendo teologicamente em sua mente neste momento, se ela fez essa transição para não acreditar em um inferno que queima eternamente ou não, ou se estava sequer preocupada com isso. Mas sabemos por evidências independentes que Tiago e Ellen White advogavam e praticavam o rebatismo de cristãos imersos até pelo menos 1850. Era considerado um dever religioso daqueles que haviam aceitado a mensagem do advento, o sábado, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que fossem rebatizados. E o próprio Tiago rebatizou Ellen. Agora, não tenho nenhuma evidência de que Ellen alguma vez tenha advogado esses múltiplos rebatismos, e este é o único lugar em que a encontramos advogando o batismo no meio da noite, no auge do inverno. Quão frio estava, Fred? Bem, não consigo encontrar nenhuma temperatura no jornal de Dover, mas a temperatura média foi registrada em Portland. Em fevereiro, era menos 7 graus Celsius, em média, ao longo de um período de 10 anos. E isso é durante o dia. E você nota que eles chegaram entre nós. A neve no chão. Não era uma primavera precoce incomum. Como vocês sabem, o Charles Fitch morreu somente uma semana antes do Grande Desapontamento, 22 de outubro de 1844. Ele morreu de pneumonia justamente porque estava batizando pessoas em riachos do Nordeste. Quero abordar essa questão do fanatismo. A razão para nossa lista de comportamentos fanáticos é levantar a questão de quão implicados estavam Tiago e Ellen nessas chamadas atividades fanáticas. E qual é a impressão de alguém quando lê a transcrição e ouve sobre essa mulher? Imagine que você está vivendo na América vitoriana. Você tem uma jovem deitada no chão sobre um travesseiro por 6 a 7 horas à noite, com toda essa agitação acontecendo ao seu redor. Há supostamente gente rolando, engatinhando. Ela entra em transe ocasionalmente e então sai dele e ordena que alguém vá até o riacho para ser batizado. E então ela volta ao transe, enquanto um homem embala sua cabeça. Há beijos nos pés ao seu redor. Pessoas sentadas no chão, deitadas no chão, promiscuamente, extremamente barulhentas, outra visionária indo para um quarto com homens, embora seja disputado com quem e por quê. Há muita coisa acontecendo aqui e Ellen faz parte disso. A pergunta que precisa ser feita é: sabemos se Ellen White não condenou nenhuma dessas atividades? Não se pode dizer a partir deste documento que ela tinha se distanciado do fanatismo. Isso mesmo. É só que ela diz mais tarde que sempre condenou algumas dessas práticas. Não se pode dizer isso a partir daqui. Esta transcrição certamente a coloca psicologicamente mais próxima do fanatismo do que tínhamos imaginado. Parte disso é apenas nossa sensação sobre a diferença entre uma mulher deitada no chão e uma mulher andando por aí tendo uma visão. É uma diferença marcante. Aqui você tem uma jovem em repouso, de costas sobre um travesseiro, e ao seu redor há este tremendo frenesi e tumulto. Alguns anos depois, você tem uma mulher de pé em transe, e a sala está em silêncio. Há esta audiência solene reunida e olhando para ela com atenção absorta. Você tem esta comunidade de êxtase no primeiro caso, e ela faz parte da comunidade estática. Mais tarde, ela é a única estática, que é o tipo de coisa que o trabalho de Graybill estabeleceu. Se alguém acredita que o conteúdo dessas experiências de transe era em grande medida um reflexo do que estava acontecendo ao seu redor, então, à medida que as pessoas ao seu redor se tornaram mais equilibradas e mais controladas, pode-se esperar que o conteúdo de suas visões se tornasse mais equilibrado e controlado. Eu gosto de dizer que o Senhor atende às necessidades das pessoas onde elas estão. Ela desempenhou o papel que precisava desempenhar. Ela atendeu às necessidades da comunidade. Para ser aceita por eles? Bem, acho que a comunidade precisava de pessoas que literalmente ficassem com medo do inferno, porque o mundo ia acabar, como Demon disse. Então você não vai dizer às pessoas para desistirem de comer porco porque viverão uma vida mais saudável e longa. Claro,
Você está tocando no fato de que esta era uma comunidade radicalmente milenarista. Olhando para o fim, a porta estava fechada. Ronald e Janet Numbers nos lembraram que, ao relembrar os eventos logo após o desapontamento, Ellen White escreveu que, após algum tempo depois de 1844, o fanatismo em várias formas surgiu. Ela disse: "Eu fui às suas reuniões. Havia muita excitação, com barulho e confusão. Alguns pareciam estar em visão e caíam no chão. Como resultado de movimentos fanáticos como os que descrevi, pessoas de forma alguma responsáveis por eles em alguns casos perderam a razão. Eles não podiam harmonizar as cenas de excitação e tumulto com sua própria preciosa experiência passada. Eles foram pressionados além da medida para receber a mensagem de erro. Foi representado para eles que, a menos que fizessem isso, eles estariam perdidos e, como resultado, suas mentes ficaram desequilibradas e alguns ficaram insanos. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 34 e 35, e no livro espiritual Gifts, páginas 51 e 69. Ela descreveu o mesmo período como um tempo de doença extrema, quando sua mente vagou por 2 semanas, e ela temeu que também ficasse maluca. É provável que esta passagem extensa de mensagens escolhidas fosse quase uma mensagem autobiográfica, pelo menos subconscientemente. O que temos aqui é uma pessoa que estava experimentando sérias dúvidas sobre si mesma, seu movimento e seu papel dentro dele. Aquela noite de fevereiro de 1845, com Damon, foi quase a primeira aventura de Ellen White no exterior. Isso mesmo. Diz repetidamente que ela havia saído de Portland para relatar a visão que tinha tido. É por isso que ela teve essa reunião em Atkinson, para poder relatar sua visão. Eu não sei quanto desse comportamento fanático acontecia em Portland, mas, de certa forma, ela teve sua própria primeira exposição a isso em Atkinson. Depois que ela passou por essa experiência, ela viajou calmamente para a próxima cidade com Tiago e a irmã Foss na carruagem. Tiago pode ter dito: "Cara, espero que nunca nos metamos em uma dessas de novo." Ou ela pode ter dito: "Cara, não fiz papel de boba ontem à noite?" O que eu disse afinal, Tiago? Ela pode ter ficado envergonhada. Se você voltar e olhar todos os seus escritos autobiográficos, ela faz referência a este incidente em Atkinson apenas uma vez. Nas outras vezes, ela o omite e se refere a outras reuniões onde houve fanatismo. Por exemplo, ela lida fortemente com Exeter, uma visita que precedeu esta reunião. Ela fala sobre denunciar o fanatismo, mas não consigo encontrar nenhuma referência onde ela cita Atkinson e afirma que denunciou o fanatismo lá. Agora, talvez isso seja acidental, mas duvido muito. Este incidente ao qual você se refere é relatado por Ellen White em Spiritual Gifts, volume 2, que foi publicado em 1860, e não em nenhuma versão subsequente da história de sua vida, que incluiria as edições de 1880, 1888 e 1915 de Esboços da Vida. Você pode notar que a cidade e os nomes de Damon e Dorinda Baker desaparecem dessas versões subsequentes. Acho que ela queria esquecer Atkinson e Damon. Aquilo foi uma aberração que ela lamentou. Olhe a maneira como ela tratou Damon mais tarde. Ele era um herói para ela no início. Então ela quis se distanciar dele. Então ela revisou o passado para solidificar seu status posterior como uma profetisa mais madura e responsável. Os adventistas começaram a lembrar o passado com uma memória seletiva, de certo modo querendo esquecer todo aquele comportamento fanático. Tinha sido uma espécie de combustível do movimento que o fez avançar, mas mais tarde foi visto negativamente. Lembrar-se disso era retardar o progresso do movimento. Então temos toda uma mudança de orientação que precisamos explicar. Os metodistas que gritam passaram por essa mesma transição mais ou menos na mesma época. À medida que os adventistas entraram na Era Dourada e se tornaram mais prósperos e mais organizados, eles tenderam a deixar para trás muitas práticas iniciais.
Ellen e Tiago White acreditavam que eram incontroláveis e, assim, gradualmente, foram disciplinados. E você não pode ter médiuns de transe competindo. Então, enquanto em 1845 você tem Dorinda Baker, Ellen Harmon e várias outras visionárias, e todas são aprovadas, isso não pode durar e ainda ter um movimento religioso único e integrado. Você deve distinguir o verdadeiro do falso. Veja isso sociologicamente, se quiser. Por que Ellen White teve sucesso e Dorinda Baker, Emily Clemons ou William Foy, não? A resposta está implícita no documento. A cabeça dela estava nas mãos de Tiago White. Acho que a relação entre Ellen e Tiago é crítica. Você olha por todo o mundo para incontáveis movimentos milenaristas que surgem como efêmeras e depois desaparecem. Acho que a diferença entre o Adventismo do sétimo dia e outros movimentos semelhantes que morrem é que Ellen White se acomodou ao mundo moderno. Ela escreveu coisas. Eles construíram uma editora. Ela teve uma visão de saúde, claro, mas eles construíram um Instituto de Reforma de Saúde Ocidental. Em outras palavras, há essa institucionalização, e em um cenário moderno, você tem os recursos para fazer isso. Na África Central, como você pode publicar uma visão se nem mesmo pode escrever? Mas a pergunta de Ron é sobre os outros visionários que estavam todos nesse mesmo ambiente moderno. Ok, mas para modernizar, você precisa das habilidades de um Tiago White. Mas quem Tiago White teria sido sem Ellen White? Verdade. É uma relação simbiótica. Sem carisma, há vazio, e carisma sem ordem tende a desaparecer. Alguém aqui diria que havia algo único no conteúdo das experiências visionárias de Ellen Harmon que contribuiu para o sucesso das instituições que os adventistas estabeleceram? Com base nos documentos que você tem na sua frente, você não pode dizer isso. Mas eu poderia fazer esse argumento até certo ponto, comparando as visões de William Foy com as de Ellen White. Há toda uma combinação de fatores que explicam o sucesso de Ellen e Tiago White. Mas não parece muito promissor em Atkinson naquela noite de sábado. Mas você começa em algum lugar, não é? Fred, você rastreou os White até Michigan, não é? Eles tiveram sucesso depois de Atkinson? Bem, minha conclusão muito provisória é que eles foram um fracasso no Maine e na Nova Inglaterra. Ela própria escreveu para Loughborough, em 1874, que aquele fanatismo lá no Maine causou uma mancha terrível que foi trazida sobre a causa de Deus, que se agarraria ao nome do adventismo como lepra. Eles estavam em sérios problemas, então foi preciso distância e tempo para as pessoas esquecerem isso, e eles tiveram que sair de lá para se mudarem para o oeste, para Michigan e Califórnia. Os líderes milleritas em Albany estavam dizendo, com razão, que este movimento do sétimo mês havia se transformado em um grupo bizarro e estranho de pessoas. E Ellen White devia sua iniciação como visionária a esses excêntricos. Ela sobreviveu porque se afastou deles. Absolutamente. Há uma ironia aqui. Uma visionária começa porque existe este caos estranho e comportamento louco. Esse é o contexto que produz essas pessoas. Mas se elas devem sobreviver e ter um impacto histórico, elas têm que rapidamente transcender este mundo. E ela fez isso. Então, seus comentários de que ela era contra o fanatismo me soam verdadeiros. Em certo sentido, ela devia sua existência ao fanatismo, e ainda assim, ela morreria uma morte prematura como visionária se ela permitisse que isso continuasse. Para que as pessoas não pensem que estamos exagerando a conexão entre Ellen White e os fanáticos nesta era inicial, com base em este único documento, deixe-me lembrá-los dos fanáticos que não trabalhavam em Paris, no estado do Maine. J. N. Andrews exclamou em 1849, quando Ellen White visitou essa cidade: "Eu trocaria 1000 erros por uma verdade", o que provavelmente era a taxa de troca em Paris naquela época. Seu pai era um fanático que não trabalhava. Seu futuro sogro era um rastejador. Há uma coisa que não discutimos de forma alguma, que acho que estará na mente de muitos leitores, e deve ser levantada antes de decidirmos a conclusão de todo o assunto.
No próprio relato de Ellen White, de 1860, sobre isso, ela diz que o xerife foi incapaz de prender Israel Demon porque o poder do espírito era tão grande que, embora ele não oferecesse resistência, os homens não podiam suportar o poder de Deus e tinham que correr para fora da casa para alívio. E o documento de Damon diz que havia mulheres se agarrando a ele e não o deixavam ir. Ellen White pode ter estado em transe e, portanto, não consciente ou em controle total de seus sentidos quando a prisão ocorreu. E sabe-se lá Deus que havia todo tipo de emoções ali. Quem se importa? Qual é o ponto? Bem, o ponto é, Ellen White era uma fonte confiável? Ou ela estava mentindo para nós para fazer a história parecer boa? Ela pode não ter sabido o que estava acontecendo, mas não acredito que ela tenha mentido. Com todo aquele barulho acontecendo, era possível para uma jovem inválida que estava entrando e saindo de transes visionários distinguir a algazarra que cercava as experiências estáticas do grito contínuo que cercava o esforço para prender Demon. Ellen White escreveu que, enquanto eu estava falando, 2 homens olharam pela janela. Estávamos satisfeitos com seu objetivo. Eles entraram e passaram correndo por mim até o ancião Damon. O Espírito do Senhor repousou sobre ele, e sua força foi tirada, e ele caiu no chão indefeso. O oficial gritou, "Em nome do estado do Maine, agarrem este homem!" 2 agarraram seus braços e 2 seus pés e tentaram arrastá-lo para fora da sala. Eles só conseguiam movê-lo alguns centímetros, e então corriam para fora da casa. O poder de Deus estava naquela sala, e os servos de Deus, com seus semblantes iluminados por sua glória, não ofereceram resistência. Spiritual Gifts, volume 2, página 40. Não sei o quão frutífero isso é. É o tipo de explicação que nenhum adventista do 7º dia na América do Norte jamais experimentou ou acredita. Eles podem acreditar que aconteceu em 1845, mas a ideia de pessoas entrando em uma sala que está eletrificada por algum poder sobrenatural que os força a sair é pura ficção para as pessoas. É coisa de filme. Não acho que essa seja a questão. Sua lembrança do fanatismo e como ela se relacionava com isso estava completamente distorcida. Se você tivesse apenas Ellen White e não esta transcrição, você nunca imaginaria Ellen White em uma cena como esta. Você a imaginaria chegando a uma sala cheia dessa atividade e imediatamente criticando todos os envolvidos nela e limpando o local antes que a polícia chegasse lá. Sua memória disso era bem diferente. Era uma memória seletiva. Mas o contexto que tentamos desenvolver para explicar isso é que este foi um momento breve e efêmero no movimento. Era necessário, mas eles tinham que superá-lo. E parte da maneira como eles o superaram foi na forma como o lembraram, bem como na maneira como estabeleceram ordem e disciplina. Eu contesto a ideia de que, agora descobrimos que Ellen White era uma mentirosa, ou uma má historiadora. Não acho que isso seja verdade, e não acho que essa seja a questão. Era apenas um desenvolvimento normal na adolescência deste movimento, um rito de passagem. E para pessoas deste lado, pessoas que não existiriam e não teriam suas instituições sem terem passado por isso, dizer, descobrimos este esqueleto e estamos envergonhados. Acho que essa é a abordagem errada. Você não está surpreso que encontramos isso? Não. Eu ficaria surpreso se não encontrássemos documentos como este, quando se compara os adventistas com outros movimentos religiosos. Todos são concebidos neste tipo de fermento. Se somos maduros e temos este tipo de perspectiva, devemos achar isso normal e não ficar chocados com isso? Sim, o neto se lembra do que o filho esquece. Ainda há um senso de violação, no entanto. Não acho que seja sexual, necessariamente, mas há um senso de violação, de sacrilégio na imagem dela deitada no chão a noite toda, com essas pessoas pisoteando e gritando ao redor. Concordo. Isso não é apropriado. Ainda não ouvi de nenhum de vocês qual é a real importância disso. Isso é apenas uma curiosidade do passado, ou realmente muda nossa visão de Ellen White e nosso passado?
Como devemos nos relacionar com isso hoje? Com constrangimento ou afirmação? Ou o quê? Acho que muitos adventistas ficarão escandalizados com isso. Alguns ficarão tão escandalizados que podem até acreditar que, se não foi fabricado, pelo menos as testemunhas queriam distorcer o que tinham visto. Depois dessa fase de negação, haverá um período de depressão e ansiedade, e então uma contínua e crescente desconfiança das raízes iniciais do Adventismo e das mensagens que se acreditava serem de Deus através de Ellen White. Finalmente, muitos retomarão suas vidas religiosas e recomeçarão, mas não mais com o tipo de visão ingênua e excessivamente otimista de seu passado. E será isso. Acho que parte do problema é que os adventistas do sétimo dia têm sido tão limitados e tão provincianos, com tão pouca compreensão do que acontece com outros movimentos religiosos. Mas você diz isso como se fosse algo que pudesse ser eliminado e ainda ter o adventismo. Não tenho tanta certeza. Parece ser parte da essência do adventismo se distinguir dessa maneira. Há uma maneira de olhar para isso que ainda é muito única e confirma a fé. Dizer a si mesmo, não é incrível? Começando ali, chegamos onde estamos? O Senhor disse que ele tomaria o mais fraco dos fracos. Não entendíamos bem todas as fraquezas que eram inerentes a isso. E aparentemente levou um pouco mais de tempo do que pensávamos para que esta coisa realmente começasse no caminho mais bem-sucedido. O que você tem aqui é um movimento que por um breve período de tempo era radicalmente milenarista. Eles achavam que o fim do mundo estava chegando em questão de semanas ou meses. E os adventistas do sétimo dia não acreditam nisso hoje. Ainda há um componente dentro do sistema de crenças adventista do sétimo dia de esperar o fim do mundo, mas a menos que você vá para as fronteiras do terceiro mundo, você encontra poucos que são radicalmente milenaristas. E então eles muitas vezes estão envolvidos em muitas dessas outras coisas, curas, transes, etc. O que é interessante sobre este documento é a revelação dessa fase radicalmente milenarista do adventismo do sétimo dia. Foi extremamente breve, emocional, estática e frenética, mas notável, não que tenha existido, mas que tenha existido por tão pouco tempo. Apenas cerca de 7 anos. E Ellen White foi instrumental em prolongar o cronograma dizendo: temos que parar de estabelecer datas. Temos que ir além desse milenarismo radical. Isso também meio que perturba a nossa visão americana de progresso. Todos nós pensamos no adventismo inicial como a Idade de Ouro, quando todos eram tão dedicados, tão comprometidos e tão bons. E quando você volta às experiências mais antigas e descobre que, uau, é melhor colocarmos a Idade de Ouro por volta de 1857. Os adventistas têm um conflito em suas mentes sobre a Idade de Ouro. Alguns olham para o futuro e outros idealizam a fé pristina de uma igreja mais antiga. Acho que o que perturbaria o adventista médio mais do que qualquer outra coisa seria descobrir que o White State sabia disso o tempo todo e manteve em segredo, que houve um acobertamento disso. Francamente, estou um pouco envergonhado eu mesmo. Quando li, apenas hoje, aquela nota no The Midnight Cry sobre Israel Damon, cujo julgamento havia sido relatado em todos os jornais, eu sabia que tinha lido isso antes e deveria ter imediatamente ido e encontrado todos os jornais. Mas quem se importa com Israel Damon? Não era o nome de Ellen Harmon. Todos nós teríamos estado lá por 140 anos se o nome dela estivesse. Eu sei, mas ela menciona o julgamento. Eu deveria ter percebido. De qualquer forma, estou tão certo quanto posso estar de que o White State nunca soube nada sobre isso. Também existem modelos reducionistas que podem explicar esse comportamento de maneiras que distanciariam um crente desse tipo de comportamento também. Em que sentido? Por exemplo, pode-se usar um modelo psicológico para explicar a origem e natureza dos transes e outros tipos de fanatismo que os acompanhavam. Não será fácil para um adventista aceitar que os princípios bastante calmos e confiáveis do adventismo surgiram de experiências tão frenéticas e confusas. Como a ordem pode surgir da confusão?
Todas as explicações que discutimos sobre a necessidade de carisma e ordem se casarem de alguma forma estão bem. Mas o que você finalmente tem é ordem e verdade surgindo da confusão e do caos. Essa é a questão, Rene. Sempre vimos nossas doutrinas e crenças realmente não como vindas das visões de Ellen White, mas daquelas conferências do sábado. Agora, se você pudesse colocar esse fanatismo nas conferências do sábado, então você teria um problema psicológico. Mas como o Adventismo nunca considerou que as doutrinas cresceram a partir das visões dela, Não acho que o adventista típico acredite nisso. Mas mesmo se alguém conceder que as visões de Ellen White apenas confirmaram as doutrinas, o crente ainda fica com um dilema. A verdade foi confirmada a partir desse tipo de caos? Não importa como se retrate os transes, eles ainda eram transes. Você pode usar todas as relações públicas que quiser para melhorar o contexto das visões, mas o estado mental de Ellen Harmon era qual? São transes, mas não é uma comunidade de médiuns em transe, estáticos, roladores e cuspidores. Agora se tornou um grupo de estudiosos da Bíblia, com esta única mulher. Os outros foram descartados. eu olhei para o lado positivo deste assunto, mas tenho que olhar para o lado negativo também. Deixe de lado a formação da doutrina. Deixe de lado ela crescer além disso. Deixe tudo de lado. Você ainda a tem deitada no chão neste contexto, tendo uma experiência que ela e os adventistas posteriores identificaram como uma comunicação dada por Deus. Isso força a credulidade de alguém aceitar que Deus tinha algo a ver com o que estava acontecendo nesse tipo de caos. Não há nenhum adventista do sétimo dia vivo, ou que eu já tenha conhecido, que acreditaria nesse tipo de fenômeno. É isso que incomodaria a maioria dos adventistas? Que ela não se parece com a figura desenhada de Ellen White, do artista Harry Anderson, dela em visão? Em vez de estar em pé, ela está horizontal. Esse é o principal problema. Se as visões só fazem sentido em contextos como as reuniões de Demon, então, uma vez que tais contextos desaparecem, as visões se vão. O que estamos dizendo é que o contexto mudou. Mas agora temos outro contexto que é muito mais ordenado. E Ellen é uma atriz nesse contexto. Mas você não pode chamá-las de visões no novo contexto. Você as chama de transes ou reações de conversão. À medida que o contexto muda, também muda a definição do fenômeno. O ponto de Brian Wilson sobre carisma é que é um fenômeno pré-moderno. E o único lugar em que ocorre no mundo moderno é nessas lacunas na vida moderna, onde você pode ter uma subcomunidade que ainda acredita em curas que são intervenções sobrenaturais. Não é assim que as pessoas funcionam normalmente no mundo moderno. Mesmo o adventismo do sétimo dia está modernizado em muitos aspectos. Veja sua medicina, seu uso do ensino superior, suas explicações para tudo o que faz. Olhe para sua burocracia em Washington, D.C. Esses homens funcionam em categorias modernas de pensamento. Eles leem o Wall Street Journal, investem no mercado de ações, são homens modernos. Obviamente, você poderia derrubá-los agora com um visionário. Mas isso não significa que não seja uma realidade para eles, no sentido de que é muito importante para eles que seu passado permaneça intacto. Eles não podem explicar o passado dizendo, bem, eles eram pré-modernos e nós somos modernos. Eles não conseguem juntar as coisas assim. Eles não fazem dessa maneira, mas explicam seu passado redefinindo-o. Não completamente. Ela tinha visões naquela época. Ninguém pode tê-las agora, certo? Não acredito que a maioria dos adventistas diga isso. Se Neil Wilson encontrasse um visionário agora, ele explicaria esse visionário em termos naturalistas. Não explicaria? Não. Eu acho que muitos adventistas acreditam que visões ocorrem ou podem ocorrer hoje. E parte da razão pela qual eles acreditam nisso é que acreditam que o contexto no qual as visões ocorreram na década de 1840 é muito análogo ao contexto em que vivem hoje. Deixar claro para eles o quão diferente era realmente o contexto das visões é erodir sua confiança de que elas possam ocorrer hoje. Não acho que a maioria dos adventistas hoje esteja convencida de que as atividades de Deus não são diretas na vida das pessoas.
A maioria dos adventistas acredita que orações são respondidas, que anjos nos visitam e que ocasionalmente Deus envia mensagens em sonhos. Mas essas pessoas compram seguro médico e vão a médicos. Essas pessoas não estão indo a curandeiros. Certo. Então, uma vez que você os convenceu de que realmente o contexto no qual esse tipo de visitação de Deus funcionava estava desaparecendo no final do século XIX e agora se foi para sempre, você removeu sua capacidade de acreditar que esses fenômenos ainda ocorrem hoje. Você os secularizou. Não, não, você não os seculariza. Eles foram secularizados e começaram a ser secularizados por sua profetisa em 1847. Eles desenvolveram a tecnologia, pararam de curar e fundaram uma escola de medicina. Isso não é algo que os historiadores fizeram por eles.